Boa noite, Dom. Meu nome é Joaquim. Eu nunca fui um cara de muita gente, mas também nunca gostei de ficar sozinho. Pelo menos era o que eu achava, até abrir meu próprio negócio. Tenho um trailer de lanches há uns 5 anos, talvez um pouco mais. Foi a forma que encontrei de ter meu canto, sabe? Um lugar onde as regras são minhas. A rotina é quase um ritual. Chego no fim da tarde, organizo tudo, ligo a chapa e o cheiro de cebola frita logo toma conta do ar. É um cheiro que para mim significa segurança. Meu trailer fica numa esquina de uma avenida larga, dessas que ligam o centro a bairros mais afastados. De dia, é um inferno de barulho e trânsito. Mas à noite, a coisa muda. O fluxo diminui e o lugar ganha outra cara, mais quieta, mais vazia. Meu ajudante, o Pablo, sempre diz que eu gosto da madrugada porque nela todo mundo é um pouco estranho. Então eu me sinto em casa. Talvez ele tenha razão. Atendemos o pessoal que sai tarde do trabalho, os motoristas de aplicativo, os seguranças da região, gente da noite, como a gente. Naquela noite o movimento estava fraco. Era uma terça-feira, se não me engano, daquelas com um mormaço pesado que gruda na pele. Passava da 1 da manhã e a gente já pensava em fechar. O Pablo limpava o balcão de inox enquanto eu virava uns hambúrgueres na chapa, mais por hábito do que por necessidade. Foi nesse silêncio, quebrado só pelo chiado da gordura, que eu o vi se aproximando. Ele veio pela calçada larga, caminhando devagar, deslizando. Não era um andar normal de quem está com pressa ou cansado. Era um passo lento, metódico, como se ele não tivesse um destino certo. Usava uma calça jeans e uma camiseta escura, simples, mas tinha algo errado. Conforme ele se aproximou da luz do trailer, eu notei o rosto dele. Era um rapaz novo, 20 e poucos anos, mas com uma palidez que a nossa iluminação amarelada não conseguia disfarçar. As olheiras eram fundas, escuras, como se ele não dormisse há dias. Ele parou em frente ao balcão e ficou olhando o cardápio, mas os olhos dele pareciam não focar em nada. Não demonstravam fome nem dúvida. Era um olhar vazio. Boa noite, eu disse, tentando quebrar aquele clima esquisito. Ele demorou 1 segundo para responder, como se minha voz viesse de muito longe. Um cachorro quente completo, por favor, com bastante batata palha. A voz dele era baixa, sem emoção nenhuma. Pablo parou o que estava fazendo e me olhou de lado, também sentindo a estranheza. Preparei um lanche em silêncio. Entreguei a ele, que pagou com uma nota amassada e se sentou numa das banquetas de plástico que ficam em frente ao trailer. Ele comeu devagar. Cada mordida parecia calculada. Não olhava para o celular, não olhava para a rua. Apenas comia, com os olhos fixos num ponto invisível à sua frente. Aquilo estava me dando um nervoso. Virei de costas para pegar um pano e limpar a chapa. Foi coisa de segundos. Quando olhei de volta, ele não estava mais lá. A cadeira estava no lugar. O prato de papelão, vazio. Mas o rapaz tinha sumido. Ué, cadê o cara? Pablo perguntou com a testa franzida. Não sei, eu não ouvi nada. E era verdade. Não houve o som da cadeira arrastando, nem de passos se afastando. Ele simplesmente se foi. O sumiço dele foi tão de repente quanto a chegada. Ficamos os dois ali, parados, olhando para a cadeira vazia. A noite pareceu ficar ainda mais silenciosa. A gente fechou o trailer uns 20 minutos depois, em silêncio. Pablo tentou fazer uma piada. Disse que o cara devia estar com pressa para não perder a novela, mas a risada dele saiu forçada. Nenhum de nós acreditou naquilo. O caminho para casa foi esquisito. Eu moro num sobrado, num bairro residencial não muito longe dali, e sempre faço o mesmo trajeto. Mas naquela noite, as ruas pareceram mais escuras, os becos mais profundos. Tive a sensação de estar sendo observado o tempo todo, mas quando olhava pelo retrovisor, só via os postes de luz e o asfalto vazio. Tentei me convencer de que era só o cansaço, a impressão deixada por aquele evento bizarro. Não dormi direito. Fiquei virando na cama, a imagem daquele rosto pálido voltando toda vez que eu fechava os olhos. Não era medo, ainda não. Era uma inquietação, uma peça que não se encaixava na minha cabeça. Como alguém some daquele jeito?
Na manhã seguinte, acordei com o corpo pesado, como se tivesse corrido uma maratona. Fiz um café bem forte e me sentei na cozinha, tentando afastar a sensação ruim. Peguei o celular para ver as notícias, um hábito para começar o dia. Rolei a tela sem muito interesse. Política, esportes. Até que uma manchete me chamou a atenção. Um portal de notícias local. Grave acidente com caminhão deixa 3 mortos em avenida da Zona Norte. Cliquei por curiosidade. O texto falava de uma colisão feia, um caminhão desgovernado que tinha atingido um carro. Aconteceu por volta das 10 da noite. A matéria era longa, com fotos dos destroços, do trabalho dos bombeiros, um cenário de caos. E no fim, havia uma galeria com os rostos das vítimas. A primeira era de um senhor. A segunda, de uma mulher. E a terceira era ele. Fiquei sem ar. O celular quase caiu da minha mão. Era o mesmo rosto, a mesma pele clara, os mesmos olhos fundos e sem vida, mesmo na foto tirada de alguma rede social onde ele tentava um sorriso. A legenda confirmava: Nicolas, 24 anos, morador da região. Li e reli a notícia umas 5 vezes. Meu cérebro se recusava a processar. O acidente tinha sido às 10 da noite. Eu servi o lanche para ele depois da 1 da manhã. 3 horas depois de ele já estar morto. O café começou a revirar no meu estômago. Aquela não tinha sido uma pessoa estranha. Não tinha sido um cara apressado. O que eu atendi na noite passada não estava mais vivo. A certeza disso me deu um nó na boca do estômago. E o dia que mal tinha começado já parecia noite para mim. Eu não fui trabalhar naquele dia. Liguei para o Pablo e inventei uma febre, uma dor de cabeça, qualquer coisa. Eu precisava ficar sozinho para tentar colocar as ideias no lugar. Mas o silêncio da casa só piorava tudo. Cada estalo da madeira, cada barulho da rua me fazia pular. Passei o dia inteiro na internet, lendo e relendo a notícia, caçando o perfil do rapaz. Encontrei Nicolas, 24 anos. Fotos com amigos, numa cachoeira segurando um cachorro. Uma vida normal, interrompida. E ele esteve no meu trailer. Voltar a trabalhar na noite seguinte foi um dos maiores esforços que já fiz. O trailer, que sempre foi o lugar onde eu me sentia seguro, agora parecia estranho, não era mais meu. Cada sombra projetada pelos postes parecia se mover de um jeito diferente. Tá tudo bem mesmo, Joaquim? Você tá com uma cara, Pablo perguntou enquanto guardava o pão. Tô bem, só cansaço. Menti. Mas eu não estava bem. As coisas começaram a acontecer. Coisas pequenas, quase imperceptíveis. Uma corrente de ar gelado passava por trás de mim, mesmo com a chapa quente a todo vapor. Eu deixava a espátula de um lado do balcão e quando ia pegar, ela estava do outro. Coisa boba, eu sei. Eu mesmo podia ter mudado e esquecido. Era o que eu dizia a mim mesmo. Mas a sensação era o pior. Aquela impressão constante de ter alguém bem atrás de mim, perto o suficiente para eu sentir sua presença. Eu me virava de supetão, o coração batendo mais forte, e não havia ninguém. Só o Pablo me olhando com cara de quem não entende nada. E aquilo me seguiu até em casa. Minha casa, meu refúgio, agora parecia tão mal assombrada quanto a esquina. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando sentia o ar do quarto mudar. Ficava pesado, denso. Era como sentir a pressão mudar antes de uma tempestade. Eu abria os olhos e ficava encarando o escuro, tentando ouvir qualquer coisa além da minha própria respiração acelerada, esperando por algo que eu não sabia o que era. Minha vida normal tinha acabado. A situação se arrastou por mais uma semana, talvez 10 dias. Cada noite era uma cópia da anterior. Eu ia trabalhar tenso, passava a madrugada inteira olhando por cima do ombro e voltava para uma casa que não parecia mais a minha. Eu estava exausto, vivendo à base de café e nervosismo. Mal comia, mal dormia. Pablo vivia me perguntando o que eu tinha. Dizia que eu ia acabar tendo um treco. Eu só dava desculpas. Como eu podia explicar para ele? Então, Pablo, sabe aquele cliente esquisito? Ele estava morto. Eu seria demitido do meu próprio negócio por insanidade. A gota d'água foi numa quinta-feira. O movimento tinha sido bom, o que me distraiu um pouco.
Cheguei em casa perto das 3 da manhã, tomei um banho rápido e praticamente desmaiei na cama. Pela primeira vez em dias eu apaguei de verdade. Mas não durou. Acordei com um estalo. Um som seco vindo do andar de baixo. Abri os olhos no escuro completo do quarto. Meu primeiro pensamento foi: ladrão. Meu corpo ficou rígido e fiquei tentando ouvir qualquer barulho. Silêncio. Nenhum passo, nenhuma gaveta abrindo. Nada. É só a casa, pensei. Casas velhas fazem barulho. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Foi quando eu senti de novo a mudança no ar. Aquela densidade, aquela pressão que eu já conhecia tão bem. E vinha de dentro do quarto. Virei a cabeça lentamente na direção da porta. A porta estava entreaberta, como eu sempre deixava. Contra a luz fraca que entrava pelo corredor, havia a forma de uma pessoa, desenhada contra a luz fraca que vinha do corredor, parada. Eu gelei da cabeça aos pés. Eu não conseguia me mexer, não conseguia gritar, não conseguia nem puxar o ar. Meus músculos simplesmente não obedeciam. Eu estava deitado, exposto, e havia um homem parado na porta do meu quarto. Ele ficou ali, imóvel, por um tempão. Eu só conseguia olhar com os olhos arregalados, esperando um movimento, um ataque, qualquer coisa. E então ele deu um passo para dentro do quarto, sem fazer o menor ruído. O assoalho de madeira não rangeu, o ar não se moveu. Ele deslizou para dentro do quarto, sem fazer um único barulho. A pouca luz da rua que entrava pela janela iluminou parte do seu rosto. Era ele, Nicholas. A mesma palidez que agora no escuro parecia quase luminosa. Os mesmos olhos fundos, vazios, que agora estavam fixos em mim. Não havia raiva no olhar dele, nem ameaça. Não havia nada. E isso era a coisa mais apavorante. Era o olhar de algo que não pertence a este mundo. Meu peito doía pela falta de ar, minha garganta estava seca, fechada. Eu queria fechar os olhos, me esconder debaixo da coberta como uma criança, mas eu não conseguia. Estava preso àquela imagem. Ele deu mais um passo silencioso e parou ao lado da minha cama. Estava tão perto. Eu podia esticar a mão e tocá-lo. A ideia me deu um calafrio tão intenso que um som finalmente escapou da minha garganta. Um gemido baixo, patético. Ele não reagiu. Apenas ficou ali, me olhando. E então, tão subitamente quanto apareceu na porta, a forma dele foi se desfazendo no escuro. O ar no quarto voltou ao normal. A pressão sumiu. Eu continuei imóvel por minutos, talvez uma hora. Quando finalmente consegui me mexer, sentei na cama de um só vez, puxando o ar com força, tremendo da cabeça aos pés. Não havia mais dúvida. Não era minha cabeça, não era cansaço. Era real. E estava dentro da minha casa. Eu não podia mais lidar com aquilo sozinho. Na noite seguinte, eu mal conseguia segurar a espátula. Minhas mãos tremiam sem parar. Qualquer cliente que se aproximava me dava um salto no peito. Eu estava no meu limite, e o Pablo percebeu. No fim do expediente, enquanto limpávamos tudo, ele me encurralou. Joaquim, chega, você vai me contar agora o que está acontecendo. Eu sou seu amigo, cara, você está parecendo um bicho assustado. A voz dele era séria, preocupada. E eu não aguentei. Desabei, contei tudo, desde o começo. A voz saía atropelada, eu gaguejava, mas não parei. Falei do rapaz, do jeito que ele sumiu, da notícia no celular, das coisas se movendo, da sensação de ser vigiado e da noite anterior. Descrevi a silhueta na porta, o rosto dele ao lado da minha cama. Quando terminei, Pablo estava pálido, me olhando com os olhos arregalados. Ele abriu a boca para falar umas 2 vezes, mas não saiu nada. Eu esperava que ele risse, que me chamasse de louco, mas ele viu o pânico nos meus olhos. Meu Deus, cara. Ele finalmente conseguiu dizer, passando a mão pelo cabelo. Eu achei que você estava só estressado, sei lá. Mas isso... Você acha que eu tô ficando maluco, não é? Perguntei com a voz fraca. Não. Ele respondeu firme. Eu não acho. Eu estava aqui. Eu vi quando o cara sumiu. E eu tô vendo o seu estado agora. A gente precisa fazer alguma coisa. Aquele apoio foi como tirar um peso enorme das minhas costas. Pela primeira vez,
Eu não estava sozinho naquilo. Minha avó, ele começou pensativo. Quando aconteciam umas coisas esquisitas lá em casa, ela sempre chamava uma senhora para benzer. Uma tal de Dona Agnes. Ela mora aqui perto, numas casinhas que ficam atrás da igreja matriz. Dizem que ela entende dessas coisas. Eu nunca tinha acreditado nisso, mas naquele ponto eu estava disposto a tentar qualquer coisa. No dia seguinte, depois do almoço, fomos até lá. A casa era simples, com um portão baixo e um pequeno jardim na frente cheio de vasos com arruda e outras plantas que eu não conhecia. O cheiro de ervas era forte. Uma senhora de cabelos brancos e um olhar tranquilo nos atendeu. Era ela. Dona Agnes nos mandou entrar e sentar na sala. Enquanto eu contava a história de novo, ela me ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, como se já soubesse de tudo. Quando terminei, ela suspirou, um suspiro longo e cansado. O espírito desse rapaz se apegou em você, meu filho, ela disse com a voz calma. Às vezes acontece, uma morte repentina, um susto. A alma fica perdida sem saber para onde ir. Ele te encontrou num último momento de consciência e se agarrou a você como uma tábua de salvação. Mas o que ele quer de mim? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Ele não quer o mal, ele só está confuso, revivendo seus últimos momentos. Ele precisa de ajuda para achar o caminho dele. Vocês precisam conversar com ele, mostrar que a jornada dele aqui acabou. Precisam fazer uma oferenda e Dona Agnes nos deu as instruções. Eram simples. Eu precisava ir até o túmulo do rapaz, levar uma vela branca, um copo com água e um pão. A vela para iluminar o caminho, a água para matar a sede e o pão para alimentar a alma. Uma oferenda de paz. Ela mesma, por meio de conhecidos, descobriu onde ele estava enterrado, no cemitério principal da cidade. Pablo se ofereceu para ir comigo. Eu não sei o que teria feito sem ele. Chegamos ao cemitério no fim da tarde do dia seguinte. O sol já estava baixo, tingindo o céu de laranja e roxo, e as sombras das árvores e dos túmulos se esticavam pelo chão. O lugar tinha um silêncio pesado que nenhuma cidade tem. Caminhamos devagar pelas alamedas de paralelepípedos, procurando a quadra e o número que Dona Agnes nos deu. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Encontramos. Era uma sepultura simples, de granito cinza, com o nome dele gravado em letras douradas. Nicolas Alves. E as datas de nascimento e morte. Ver aquilo, o nome dele cravado na pedra, tornou tudo concreto de um jeito que nem a notícia no celular tinha conseguido. Respirei fundo, o ar frio do lugar enchendo meus pulmões. Tirei as coisas da sacola. Pablo ficou uns passos atrás, me dando espaço. Coloquei o copo d'água e o pão sobre a lápide. Acendi a vela, protegendo a chama do vento com as mãos trêmulas. A pequena luz amarela dançou sobre a pedra. Eu não sabia o que dizer. As palavras que ensaiei na cabeça sumiram. Fiquei ali, olhando para o nome dele. E foi então que uma lembrança me veio na cabeça, com uma clareza absurda. Uma lembrança do dia do acidente, mas de mais cedo, horas antes. Eu estava no trailer, havia uma pequena fila, e um rapaz se aproximou do balcão. Ele parecia agitado, angustiado. Era o Nicolas. Ele me olhou, abriu a boca para falar, mas outro cliente gritou o pedido e eu me virei para atendê-lo. Quando olhei de novo, o rapaz já estava se afastando com os ombros caídos. Eu não dei importância. Tinha sido um rosto na multidão que precisava de ajuda. E naquele momento, em frente ao túmulo dele, eu entendi tudo. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, quentes. Me desculpa, eu disse, e a palavra saiu com todo o peso que eu carregava. Você veio pedir ajuda e eu não vi. Eu estava ocupado. Por favor, me perdoa. Agora você pode descansar. Pode ir em paz. Não precisa mais ficar aqui. Enquanto eu falava, o vento ficou mais forte, assobiando entre as lápides. A chama da vela vacilou violentamente e, com um último sopro, se apagou. E no mesmo instante, a pressão no meu peito sumiu. O peso que eu carregava nos ombros há semanas, a sensação de estar sendo vigiado, tudo se dissipou. O ar pareceu ficar mais leve, mais limpo.
Eu sabia com uma certeza que eu nunca tinha sentido na vida que ele tinha ido embora. Ficamos ali até a noite cair por completo. Fui eu quem quebrou o silêncio no caminho de volta. Eu nunca mais vi o Nicholas. A paz voltou para as minhas noites e o meu trailer voltou a ser o meu refúgio. Mas algo em mim mudou para sempre. Hoje, quando vejo alguém sozinho na madrugada, com o olhar perdido, eu não desvio mais o rosto. Eu paro, ofereço um copo d'água, pergunto se está tudo bem. Aprendi, da maneira mais dura, que às vezes 1 minuto de atenção é a única oferenda que uma alma perdida precisa. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu passei a acreditar que a morte no meu antigo trabalho tinha regras. Era uma questão de física, de disciplina, ângulo de tiro, tempo de reação, coesão da equipe. Se você seguisse o protocolo, suas chances eram boas. Eu era soldado de uma força de operações especiais. A gente não acreditava em sorte, acreditava em treinamento. Por isso, eu nunca dei muita bola para as histórias que o pessoal contava. Aqueles contos sobre coisas que se escondiam na mata e que não eram gente. Eu achava que era só um jeito de lidar com a pressão. A primeira vez que a lógica rachou foi numa missão na fronteira. O objetivo era simples: capturar o chefe de uma facção que estava transformando a região num cemitério particular. Inteligência confirmada, alvo localizado numa fazenda isolada. Éramos 13 homens, todos com o mesmo treinamento, a mesma confiança no equipamento e um no outro. Entramos perfeitos, silenciosos, movendo como uma única sombra sob a pouca luz. O plano era impecável, mas planos não contam com o que não faz sentido. O primeiro tiro veio do nada e levou o novato da ponta. Antes que a gente pudesse sequer entender a origem do disparo, o lugar virou um inferno. O som do tiroteio era tanto que parecia que o ar ia rasgar. Um dos nossos caiu do meu lado, o olhar dele simplesmente se apagou. Alguém gritava ordens, mas a voz era engolida pela confusão. A gente recuou, buscando abrigo atrás de um trator velho, de um muro baixo, qualquer coisa. Viu Matias, nosso homem de frente, lançar uma granada antes de o peito dele ser varado por 3 tiros. Ele só dobrou. O que me lembro depois é de correr. Os poucos que ainda estavam de pé correram. Mas não foi um combate normal. No meio dos estampidos e dos gritos, o ar mudou. Ficou pesado, elétrico. Sabe aquele cheiro que vem antes de uma tempestade muito forte, um cheiro de ozônio e terra molhada? Foi isso. E de repente, um silêncio total. Não um silêncio de fim de briga. Um silêncio absoluto, como se tivessem cortado o som do mundo. Quando o reforço chegou, me encontraram agachado atrás de uma carcaça de carro. Eu era o único vivo. O mais estranho, e foi isso que me marcou, é que eu não tinha um arranhão. Nenhum. Minha farda estava limpa. Meu fuzil com o pente quase cheio. O relatório disse que eu tive sorte. Mas sorte não tem cheiro e não desliga o som de uma guerra. Ali, eu senti outra coisa. Algo que decidiu me deixar para o final. A segunda vez aconteceu 6 meses depois. Minha avaliação psicológica disse que eu tinha um estresse pós-traumático agudo, o que era esperado. Me deram um tempo de licença, conversei com um capitão psicólogo e a vida seguiu. Mas o cheiro daquela noite nunca saiu de mim. A missão era um resgate. Uma equipe de geólogos tinha sido sequestrada por dissidentes numa área de mata fechada. Dessa vez, éramos só 6. 6 dos nossos melhores homens. O tipo de equipe que se manda quando não pode haver erro. Desde o início, algo estava errado. O calor era o de sempre, úmido, fazendo a farda grudar na pele. Mas o ar, ele tinha um peso diferente. Conforme entramos na mata, o rádio começou a falhar. Comando na escuta! Neves, nosso homem das comunicações, bateu de leve no aparelho.
Estou pegando uma interferência estranha, uma espécie de zumbido. O sargento fez um sinal com a mão. Esquece o rádio, a partir daqui é só visual, sem barulho. Mas o zumbido não estava só no rádio. Era uma vibração que a gente sentia no peito, baixa e constante. E então veio o cheiro. Terra molhada e ozônio. Senti um nó no estômago. Eu conhecia aquele cheiro. Parei por um instante, o fuzil firme nas mãos, e olhei ao redor. As árvores pareciam se inclinar na nossa direção. Não era só a minha cabeça, os outros também sentiram. Vi o queixo do sargento enrijecer, o olhar dele varrendo a escuridão entre as árvores. Ninguém disse nada. O que se diz numa hora dessas? Chegamos ao ponto de observação, uma pequena elevação de onde víamos o acampamento inimigo. Uma dúzia de homens, talvez. Fogueira, barracas improvisadas. O plano era rápido, uma investida sincronizada. Quando começamos a descer, a coisa se apresentou. O zumbido ficou mais alto. E um dos homens do acampamento, lá embaixo, parou e olhou direto na nossa direção, como se pudesse nos ver. Ele não pegou a arma, ele apenas apontou. Foi quando o primeiro dos nossos sumiu. Estávamos nos movendo em fila, a 5 metros um do outro. Olhei para trás para checar a posição do Alves, e ele não estava mais lá. Simplesmente não estava. Não teve grito, não teve barulho de galho quebrando, nada. O lugar onde ele deveria estar estava vazio. Onde está o Alves? Sussurrei no comunicador de laringe, esquecendo a ordem do sargento. A única resposta foi o zumbido. O pânico começou a se instalar. Nos juntamos, formando um círculo defensivo. E foi aí que vimos. Os homens no acampamento não estavam atirando em nós. Eles estavam gritando, atirando para dentro da mata, para as árvores, para as sombras. Atiravam em qualquer coisa, menos na nossa direção. Eles também estavam sendo caçados. Outro dos nossos sumiu. Estava bem do meu lado e, num instante, ele não estava mais lá. Foi como se ele tivesse sido apagado da noite. Corremos. Não teve extração, não teve resgate. Foi cada um por si, fugindo de algo que a gente não via. Eu só ouvia os gritos dos inimigos se apagando um a um atrás de mim. No fim, de novo, só restou o silêncio. E eu, sozinho na mata, com o uniforme intacto e a certeza de que aquilo não era uma coincidência. Era um padrão. E eu era a única constante. O único padrão. A terceira vez foi a que me quebrou. Não teve relatório que explicasse, não teve licença que curasse. O comando, apesar das minhas coincidências, precisava de gente. A missão era investigar um vilarejo que tinha sumido dos mapas. A informação era que uma facção nova o usava como laboratório e entreposto. Chegamos de helicóptero num descampado a uns 2 quilômetros e seguimos a pé. O lugar era exatamente o que se espera de um povoado esquecido no meio do nada. Umas poucas casas de pau a pique, uma capelinha branca com a porta caindo das dobradiças e um silêncio pesado. Pesado demais. As casas estavam vazias, mas não abandonadas. Tinha prato de comida pela metade em cima da mesa, roupa secando no varal, um rádio a pilha tocando uma música chiada. Parecia que todo mundo tinha simplesmente sumido de uma vez 5 minutos antes de a gente chegar. Que porra é essa? Lima, o mais novo do grupo, resumiu o pensamento de todos. O sargento mandou a gente se espalhar e checar o perímetro. Foi quando o ar começou a mudar de novo. O zumbido voltou, mais forte. Uma pressão dentro dos ouvidos que dava enjoo. E o cheiro de terra e eletricidade ficou tão denso que parecia que dava para mastigar. Eu sabia o que estava vindo, meu corpo inteiro ficou tenso. Eu queria gritar para todo mundo correr, sair dali, mas como eu ia explicar? Que eu era um farol de má sorte? Que eu atraía aquilo? Fiquei quieto. E essa foi minha grande falha. O primeiro grito foi o de Cruz, um som agudo cortado no meio. Corremos para a posição dele atrás da igrejinha. Ele não estava lá. Só o que encontramos foi o fuzil dele no chão. A arma estava torta, não arranhada ou danificada. O cano de aço estava dobrado, quase num ângulo de 90 graus, como se fosse de borracha. Ninguém falou nada. O que dizer? A gente se olhou, os rostos pálidos sob a luz fraca do fim de tarde. O pânico era uma coisa viva entre nós. Foi quando Souza, que estava do meu lado, começou a tremer. Souza, qual o problema? O sargento se aproximou dele.
Ele não respondeu. Apenas se virou lentamente na minha direção. Os olhos dele estavam brancos, completamente brancos, sem íris, sem pupila. E da boca dele saiu um som, uma voz que não era a dele, grave e arrastada, falando uma língua que não era a nossa. Eram sons guturais, palavras que pareciam arranhar o ar ao sair. Ele levantou a mão na minha direção, não para atacar, mas quase como se me reconhecesse. O rosto dele era uma máscara de agonia. O que ele tem? Lima recuou apavorado. Antes que alguém pudesse fazer qualquer coisa, o corpo de Souza enrijeceu e tombou para o lado como uma estátua, com os olhos brancos ainda fixos em mim. Eu me arrastei para perto, toquei no pescoço dele. Estava gelado, não frio de morto. Gelado de um jeito que não parecia natural. A vida tinha sido arrancada dele em um segundo. O desespero tomou conta. Lima começou a atirar a esmo na direção das casas vazias. "Aparece, desgraça! Aparece!" Ele gritava, a voz quebrada pelo pavor. Os tiros dele não acertavam nada. O som parecia ser engolido pela atmosfera pesada. Eu não atirei. Fiquei ali olhando para o corpo de Souza e entendi. Não era sorte, não era azar. Era eu. A coisa não estava caçando a gente. Estava me seguindo. E todos que estavam perto de mim eram só o dano colateral. O problema começava em mim. Dessa vez não houve questionamento. Fui suspenso de todas as atividades de campo indefinidamente. Minha arma foi recolhida e minha nova rotina se resumia a uma sala pequena, com ar-condicionado no máximo, na companhia de um capitão psicólogo que me olhava por cima dos óculos com uma mistura de pena e curiosidade. "Adalberto, o relatório final é inconclusivo", ele disse na nossa terceira ou quarta sessão. Ele folheava os papéis como se a resposta estivesse ali, impressa em tinta preta. "Fala-se em um possível surto psicótico coletivo, talvez induzido por alguma substância na água ou gás de alguma planta local." Ele parou esperando minha reação. Eu não dei nenhuma. Apenas fiquei olhando para a mancha de umidade no teto. O que eu ia dizer? Que a verdade era muito mais simples e ao mesmo tempo impossível? Que o problema era eu? A vida na base virou um inferno silencioso. Ninguém me dirigia a palavra. Se eu entrava no refeitório, as conversas diminuíam. Os soldados com quem eu treinei por anos desviavam o olhar. Eu não era mais um deles. Eu era um mau presságio, o cara que voltava sozinho, o sobrevivente. E sobreviver, eu estava aprendendo, podia ser pior do que morrer. As noites eram as piores. Eu não dormia. Fechava os olhos e via o rosto de Souza. Os olhos dele brancos como leite, o corpo gelado. Sentia o cheiro de terra e de ar elétrico. Foi numa dessas madrugadas, depois de mais uma noite em claro, que encontrei um pedaço de papel dobrado, enfiado por debaixo da porta do meu alojamento. Era papel de pão, amarelado, e a letra era um garrancho tremido feito a caneta. Dizia apenas: "Seu Valdir. Beco das Almas, casa 43. Ele entende das coisas que andam sozinhas." Minha primeira reação foi amassar o papel e jogar fora. Superstição barata. Coisa de gente desesperada. Mas eu olhei para as minhas mãos. Eu era um homem desesperado. A lógica, o treinamento, a psicologia, nada daquilo tinha respostas. Talvez a resposta estivesse num beco com nome de assombração. Naquele momento, o que eu tinha a perder? O Beco das Almas era exatamente o que o nome sugeria. Uma viela estreita, espremida entre muros altos, num bairro afastado onde as ruas não tinham asfalto. A casa 43 era a última, com um portão de ferro enferrujado. Bati e uma senhora de cabelos brancos me atendeu, me olhando sem nenhuma surpresa, como se esperasse visita. Ela apenas indicou com a cabeça uma edícula nos fundos do terreno. O lugar era pequeno, mal iluminado por uma única lâmpada amarela. O ar era denso, carregado com o cheiro de fumo de rolo e ervas secas. Um homem muito velho estava sentado numa cadeira de balanço de madeira que rangia suavemente no piso de cimento. Ele era magro, a pele escura e enrugada,
e me olhou com os olhos que pareciam ter visto coisas demais. Era seu Valdir. Chegou. Ele disse, a voz rouca, sem se levantar: "Senta aí, soldado." Hesitei, mas sentei na única outra cadeira do cômodo. Ele não me perguntou nada. Apenas ficou me observando, o olhar dele indo dos meus olhos para as minhas mãos e de volta. "Você veio saber por que a morte te rodeia, mas não te leva, não é?" Ele falou, mais afirmando do que perguntando. "Veio entender por que a terra que você pisa fica amaldiçoada para os outros." Eu não consegui responder, apenas assenti com a cabeça. Ele deu uma baforada longa num cigarro de palha, soltando a fumaça para o alto. "Tem gente que nasce com uma marca, não é no couro, é na alma, uma fechadura. O povo antigo chamava de corpo fechado. É uma proteção de berço, um selo." Ele fez uma pausa, o olhar fixo em mim. "O mundo espiritual, soldado, não é esse jardim que o padre fala na missa. É um mato bravo. E tem bicho de todo tipo. O que te segue é um desses. Um bicho grande, faminto, que se alimenta do medo e do fim das coisas." Ele se inclinou um pouco para a frente, o rangido da cadeira parou. "Imagina uma casa com um cofre forte. O ladrão sabe que tem coisa boa lá dentro. Ele rodeia a casa, força a janela, testa a porta, mas no cofre ele não entra. Ele não tem a chave." Seu Valdir apontou o cigarro na minha direção. "Você é o cofre. A coisa sente o que você é, essa sua vida forte, e se aproxima. Mas ela não consegue te tocar. O selo não deixa. Então ela se enfurece e desconta a fome em quem está perto. Leva o que está fora do cofre." As peças se encaixaram na minha cabeça com uma clareza que doía. Souza, Cruz, Matias, todos eles estavam do lado de fora do cofre. Eu senti um alívio terrível, uma compreensão que me esmagava, mas a voz dele me puxou de volta. "Só que tem um problema, meu filho. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer tiroteio. Esse bicho que te acompanha, ele é paciente, ele não desiste. Ele fica ali do seu lado dia e noite, observando, aprendendo." Ele olhou para o teto escuro como se visse algo lá. "Ele está estudando a sua fechadura, procurando um jeito de arrombar uma ferrugem, um ponto fraco. E uma hora, de tanto bater, toda a porta abre." Saí da casa de seu Valdir e andei sem rumo pelas ruas do bairro, o sol da tarde batendo na minha cabeça. Saber a verdade não me libertou, só piorou as coisas. De volta à base, nada mudou e tudo mudou. Eu fui oficialmente transferido para uma função burocrática. Minha nova arma era uma caneta, e meu campo de batalha era uma pilha de relatórios de manutenção em uma sala sem janelas. Era uma quarentena, eles me isolaram para proteger o resto do rebanho, e eu não protestei. Como eu poderia? Eles estavam certos. Eu sou o cofre que a coisa não consegue abrir, o ímã que atrai a desgraça. Hoje me levaram para uma sala de observação. Por trás de um vidro escuro, eu assisti a uma nova equipe de recrutas fazendo um treinamento de invasão tática. Eram jovens, cheios de confiança, movendo-se com a precisão que eu um dia tive. Olhei para os rostos deles, para a vida que pulsava ali, e senti um alívio amargo por eles estarem seguros, a salvo de mim. O ar na sala era frio, reciclado pelo sistema de ventilação. Um ambiente estéril, controlado. Foi então que eu senti, fraco no início, depois mais forte, aquele cheiro inconfundível, terra molhada e ozônio. Não vinha de fora. Estava ali, dentro da sala, comigo. A coisa não estava mais só me esperando lá fora. Ela tinha aprendido a entrar. E agora, ela apenas observa junto comigo, esperando a ferrugem na fechadura, esperando a porta ceder. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Tadeu. Há quase 15 anos meu trabalho é preparar os mortos para sua última despedida. Trabalho na funerária Acalanto, uma casa antiga, de esquina, num daqueles bairros que já viram tempos melhores. O piso é de caquinhos vermelhos e brancos,
As paredes estão sempre precisando de uma nova mão de tinta. E na copa, um filtro de barro goteja devagar, marcando o tempo de um jeito que relógio nenhum consegue. Para a maioria, é um trabalho mórbido. Para mim, é uma espécie de missão. Perdi meu pai muito jovem e a funerária da época fez tudo às pressas, de qualquer jeito. A última imagem que tive dele no caixão não era a do meu pai. Era uma máscara de cera, fria, impessoal. Foi ali, naquele dia, que prometi a mim mesmo que ninguém, se eu pudesse evitar, passaria por aquilo. Eu não vendo caixões. Eu tento devolver dignidade. Tento entregar para a família uma lembrança de paz, não uma imagem de sofrimento. Naquela tarde de agosto, o ar estava pesado, abafado, do jeito que fica antes de uma tempestade que nunca chega. Eu finalizava o corpo do seu Ademar, um senhor que viveu 92 anos e partiu dormindo. A família me deu uma foto dele num almoço de domingo, sorrindo com o neto no colo. É com essa imagem que eu trabalho. É esse o rosto que eu busco. Eu estava ajustando a iluminação da capela quando a porta dos fundos bateu, com mais força que o normal. Era o Márcio, meu ajudante, um garoto bom, de uns 20 e poucos anos, que ainda estava aprendendo a lidar com o silêncio do lugar. Mas ele não parecia o mesmo. Estava pálido, com a respiração curta, e seus olhos corriam por todo canto, menos para os meus. Ele empurrava uma maca coberta com um lençol escuro, quase preto. Havia uma urgência desajeitada em seus movimentos, um desejo de terminar logo aquilo que era quase um desrespeito. Com calma, rapaz, quem chegou? Perguntei, secando as mãos num pano. Márcio não respondeu de imediato. Manobrou a maca direto para uma das câmaras frias com uma pressa que me incomodou. Ao fechar a porta de inox, ele deu uma sacudida no próprio corpo, como quem se livra de um bicho ou de uma sujeira invisível. Márcio, que jeito é esse? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Aí deitada está a história de alguém. A mãe, a avó de uma pessoa. Ele se virou para mim e pela primeira vez vi o que havia em seu rosto. Não era nojo. Era um tipo de medo puro. O medo que uma criança sente do escuro. Desculpa, Tadeu, não é por maldade. A voz dele era um fio. É que essa daí é a dona Efigênia. Lá do bairro dela, todo mundo tinha um pé atrás. Diziam que ela mexia com umas coisas pesadas. Ficou um silêncio depois que ele falou. Eu conheço essas histórias. Toda cidade pequena tem as suas. A curandeira que também lança praga. O homem que vira bicho na encruzilhada. Eu sempre tratei isso como folclore. Parte da forma como as pessoas encontram sentido para o que não entendem. No meu trabalho, a morte é biologia, é química. É o fim de uma máquina complexa. Nada mais. E a família? Perguntei, ignorando a parte sobre as coisas pesadas. Tem alguém aí? A nora dela. Está na sua sala. Márcio respondeu, já parecendo um pouco mais calmo por eu não ter dado importância. Ele só queria distância do assunto e do corpo. Atravessei o corredor, deixando para trás o cheiro de produtos químicos e o frio da sala de preparação. Entrei no meu escritório. Um cômodo pequeno onde o ventilador de teto apenas remexia o ar quente. Sentada numa das duas cadeiras em frente à minha mesa, estava uma mulher de meia idade, vestida toda de preto, o que parecia desconfortável no calor da tarde. Seus olhos escuros me avaliaram de cima a baixo assim que entrei. Boa tarde, meus sentimentos, comecei com a cortesia de sempre. Ela apenas acenou com a cabeça, um gesto mínimo. A impaciência estava estampada no rosto dela. Sou Tadeu, o responsável. Se a senhora desejar, eu posso preparar o corpo dela para um velório digno antes da cremação, para que a família possa se despedir. A mulher ajeitou a bolsa no colo, o olhar fixo. Não precisa. Queremos apenas a cremação, o mais rápido possível. Sua frieza era estranha. Era diferente do choque ou da negação que eu costumava ver. Era algo mais duro. Entendo, mas é um momento importante. Insisti, por puro hábito, por princípio. Se a senhora tiver uma foto, uma roupa de que ela gostava... Ela já está vestida. Brenda me cortou, a voz seca, sem nenhuma emoção. Nós queremos que seja exatamente como está. Creme-a com aquele lençol
e com o que ela tem nas mãos. A firmeza na voz dela me causou um desconforto que o corpo em si não causou. O que aquele lençol esconde? E o que ela segura com tanto segredo? Ela se levantou ansiosa para encerrar a conversa. Assinou os papéis que coloquei sobre a mesa sem sequer lê-los direito e pagou em dinheiro, como se quisesse evitar qualquer rastro digital. Em menos de 5 minutos ela se foi, deixando a porta bater atrás de si. Fiquei ali, parado no meio do escritório, com o zumbido do ventilador e um sentimento muito esquisito de que eu tinha acabado de concordar com algo que não compreendia. Voltei para a sala de preparação e me encostei na bancada de inox, tentando organizar os pensamentos. Um velório digno, um último adeus tranquilo. Era a minha regra de ouro, o pilar de tudo o que eu fazia. E aquela mulher, Brenda, tinha me pedido para ignorar tudo isso. Queimar o corpo às pressas, sem ver, sem tocar. Era mais que um pedido, era uma ordem para quebrar minha própria regra sagrada. Não ia dar. Eu não conseguiria acionar o forno sem saber o que estava entregando as chamas. Era uma questão de procedimento, eu dizia a mim mesmo. Uma última verificação para garantir que tudo estava em ordem. Mas era mentira. A verdade é que a curiosidade e uma espécie de teimosia profissional tinham se tornado mais fortes que o meu bom senso. Caminhei de volta até as câmaras frias. O zumbido dos motores parecia mais alto agora, preenchendo o silêncio de um jeito incômodo. Coloquei um par de luvas novas, o estalo do látex no pulso sendo um som familiar, um pequeno ritual que sempre me ajudou a manter a distância profissional. Parei em frente à porta onde Márcio guardara o corpo. Respirei fundo e a deslizei para o lado. O ar gelado que saiu de lá tinha um cheiro diferente. Não era o cheiro clínico de sempre. Tinha algo mais orgânico. Puxei a maca para fora. Com um cuidado que a própria nora dela não quis ter, peguei a ponta do lençol escuro. Ao puxá-lo, a primeira coisa que me surpreendeu foi o rosto da falecida. Era de uma senhora bem idosa, a pele muito enrugada, mas a expressão era de uma calma profunda, uma serenidade que não combinava em nada com o medo de Márcio ou com a pressa de Brenda. Meu olhar desceu e então eu vi. O tecido não era um simples lençol. Na barra e ao redor do corpo havia desenhos bordados com uma linha grossa, da cor de sangue seco. Não eram flores ou símbolos religiosos que eu conhecesse. Eram traços tortos, espirais que pareciam se contrair e relaxar. Linhas que se cruzavam em ângulos impossíveis. Pareciam vivos. E as mãos dela estavam cruzadas sobre o peito, agarrando algo com uma rigidez que a morte raramente permite. Aproximei-me para ver melhor. Era uma boneca. Feita de um galho escuro e retorcido, mal tinha a forma de um corpo humano, mas os detalhes eram perturbadores. 2 furos para os olhos, com pequenas contas pretas e brilhantes dentro, que pareciam me encarar. A boca era um risco fino, curvado num sorriso sutil e perverso. O objeto passava uma sensação estranha, uma energia que eu sentia formigar na ponta dos dedos, mesmo através da luva. Foi nesse exato instante que um som metálico veio da sala ao lado. Um bisturi ou uma pinça caindo da bancada no chão. O barulho cortou o silêncio e me fez dar um pulo. Virei o corpo todo. O coração acelerou com o susto, esperando ver algo. Mas não havia nada. A sala de preparação estava exatamente como eu a deixei. Meu cérebro correu para a explicação lógica, a vibração dos motores, a dilatação do metal pelo frio. Mas, enquanto eu me virava de volta para a senhora e sua boneca sinistra, a explicação pareceu fraca, insuficiente. O ar na sala pareceu engrossar, ficar mais denso. Forcei-me a desviar o olhar da boneca daquele sorriso entalhado na madeira e me concentrei na tarefa. Empurrei a maca de volta para o frio da câmara. Eu só queria fechar aquela porta, selar o que quer que estivesse ali dentro e tentar convencer a mim mesmo de que tudo não passava da minha imaginação. Mas no meio do caminho as luzes fluorescentes no teto começaram a piscar. Não era o piscar de luz fraca, de reator velho. Era um piscar sem parar, de um jeito violento, que mergulhava o corredor em clarões e escuridão numa velocidade que embaralhava a vista. E então eu ouvi.
Um zumbido baixo, quase abaixo da capacidade da audição, que parecia vir de dentro da própria câmara fria. Um murmúrio que fazia os dentes vibrarem. Tive a impressão de ouvir uma melodia fina e desafinada, como a de uma caixinha de música estragada, mas o som era tão fraco que eu não podia ter certeza se era real ou se minha mente já estava começando a me trair. Um movimento na janela alta do corredor me chamou a atenção. Uma mariposa enorme, escura como um pedaço de carvão, batia as asas contra o vidro, num ritmo lento e desesperado. Uma daquelas que o povo chama de bruxa. O som das suas asas no vidro era como unhas batucando, um toque suave e constante que se misturava ao zumbido e ao piscar das luzes. O medo começou a se formar de verdade no meu peito. Não era mais só um desconforto. Era uma sensação física, uma pressão que me fazia querer encolher. Eu estava recuando, um passo de cada vez, quando a porta da sala de preparação, que eu tinha certeza de ter deixado aberta, começou a se mover. Ela veio fechando devagar, sem corrente de ar, sem explicação, rangendo de um jeito que nunca tinha feito antes. O clique final da lingueta no batente soou como um tiro no silêncio que se formou em seguida. Eu estava preso, a sensação era essa. As luzes continuavam seu ataque epilético e eu me sentia completamente exposto. Olhei uma última vez para a maca, que ainda estava com a metade para fora da câmara. Num desses pulsos de luz eu vi. A imagem durou menos de um segundo, um flash na escuridão. Mas a imagem ficou na minha cabeça. Não saía mais. Dona Efigênia estava sentada. O corpo, antes rígido e deitado, estava ereto na maca. A cabeça dela estava levemente inclinada e, no brevíssimo clarão, seu rosto parecia ter sumido, substituído pelo da boneca. Aqueles olhos de conta preta, brilhantes e maliciosos, me encaravam daquela escuridão. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Dei um solavanco para trás, tropeçando nos meus próprios pés. Bati com as costas na parede, o ar todo saindo dos meus pulmões de uma vez. Fechei os olhos com força, esperando o impacto, a dor, qualquer coisa. Quando os abri de novo, as luzes tinham parado de piscar. A iluminação era estável, normal, quase dolorosa de tão clara. Olhei para a câmara. A maca estava lá, do jeito que eu havia deixado. O corpo de Dona Efigênia estava deitado, imóvel, coberto até o peito. Tinha sido um truque da luz, minha cabeça, meu medo pregando uma peça? Mas a imagem era tão nítida. O terror que senti era tão real que meu corpo todo tremia, de uma forma que eu não conseguia controlar. Naquele momento eu já não sabia mais o que era real ou não. Não sei como, mas minhas pernas me levaram para fora dali. Atravessei o corredor às cegas e entrei na pequena copa, ofegante, me apoiando na mesa. Márcio estava lá, encolhido num canto, o rosto pálido sob a luz fraca. Ele me olhou e eu vi o mesmo terror espelhado em seus olhos. O senhor também ouviu, não foi? Ele sussurrou a voz trêmula. A música? Então não era coisa da minha cabeça. Aquele som baixo, aquela melodia infernal, ele também tinha percebido. A confirmação, em vez de me acalmar, só fez o pânico tomar conta de vez. A ordem da nora, a pressa, o medo dela. Tudo se encaixou de uma forma horrível. Aquilo não podia ficar na minha funerária. Não mais uma noite. Márcio, a gente vai ter que fazer o que ela pediu. Minha própria voz soou estranha, distante. Vamos cremar o corpo. Agora. O medo nos olhos dele se misturou com uma espécie de alívio estranho. Ele parecia saber desde o início que esse era o único final possível. Voltamos para o corredor das câmaras. Cada passo era pesado, o ar continuava carregado, elétrico. Abrir a porta da câmara fria de novo foi um dos atos mais difíceis da minha vida. Empurramos a maca juntos, em silêncio, nossos movimentos rápidos e desajeitados. As rodas da maca faziam um barulho alto no piso polido, enquanto a levávamos para a sala do crematório, nos fundos do prédio. A sala era puro concreto e metal, uma caixa funcional feita para um trabalho bruto. Com um esforço combinado, deslizamos o corpo, ainda envolto naquele tecido bordado, para dentro do forno. A maca vazia pareceu leve, insignificante depois. Márcio fechou a porta de aço, girando a trava pesada com as duas mãos.
O som do metal se fechando ecoou na sala. Respirei fundo e apertei o botão para iniciar o ciclo. O rugido dos queimadores encheu o ambiente, um som industrial poderoso. Por um segundo, senti um alívio imenso. O barulho do fogo era limpo, final, uma força da natureza que consumiria qualquer coisa. Mas então, por cima do estrondo das chamas, outro som começou. Um guincho agudo, fino, que se transformou num grito. Um grito rasgado, desumano, que parecia vir de pura dor, de um jeito que nunca ouvi na vida. E logo em seguida, as pancadas. Golpes surdos e violentos contra a parede interna do forno. Batidas frenéticas, desesperadas, como se algo estivesse tentando sair. Aquilo me arrepiou inteiro. Era impossível. A temperatura lá dentro já passava de 800 graus. Mas os gritos e as batidas eram inegáveis. Meu instinto, meu treinamento, tudo em mim gritava que aquilo era errado, um erro terrível. Avancei para o painel de controle, a mão estendida para o botão de emergência. Não! Márcio se jogou na minha frente, segurando meu braço com uma força que eu não sabia que ele tinha. Seus olhos estavam arregalados, injetados. Deixa queimar, Tadeu! Ele gritou por cima do barulho. Pelo amor de Deus, deixa queimar! Tem coisa que não pode sair daí de dentro. É melhor assim. As palavras dele me atingiram com a força de um soco. Olhei para o seu rosto apavorado, para a porta de aço que tremia com os golpes internos, e recuei a mão. Ficamos ali, os dois, paralisados, reféns daquele ritual de fogo, forçados a escutar aqueles gritos. Não sei quanto tempo durou, pareceu muito. Então, tão abruptamente quanto começaram, os sons pararam. Um silêncio pesado, quase sólido, preencheu a sala, quebrado apenas pelo zumbido dos ventiladores de resfriamento do forno. O cheiro de gás e metal quente era forte. Eu e Márcio ficamos parados ali, sem nos olharmos, apenas encarando a porta de aço do crematório. O suor escorria pela minha testa, mas eu sentia um frio por dentro que não tinha nada a ver com a temperatura. Não trocamos uma palavra. Não havia o que dizer. Horas mais tarde, quando o sol já começava a atingir o céu de cinza e a rotina da cidade despertava lá fora, o ciclo terminou. O calor que emanava da máquina ainda era intenso. Com o coração pesado, abri a comporta. Dentro havia apenas o que sempre havia: um pó fino e acinzentado, os restos de uma vida reduzidos à sua composição mais básica. Com a pá de metal, comecei o trabalho de recolher as cinzas para colocá-las na urna temporária. Era um processo mecânico, que eu já tinha feito centenas de vezes. Um trabalho que exige foco e respeito. Mas minha mente não estava ali. Estava nos gritos, nas pancadas. Foi quando a pá bateu em algo duro. Um som seco, metálico, que não deveria estar ali. Ossos mais densos às vezes resistem um pouco mais, mas isso era diferente. Afastei as cinzas com cuidado. E lá estava ela, a boneca. No meio daquele pó cinzento, a figura de madeira escura estava perfeitamente intacta. O verniz doentio de seus olhos de conta preta parecia brilhar. Sua boca entalhada ainda sorria, um escárnio silencioso que zombava do fogo, da morte e de mim. Nenhum sinal de chamuscado. Nem uma única marca do calor infernal que tinha consumido carne e osso. Levantei a cabeça e olhei para Márcio. Ele já estava olhando para a boneca, o rosto uma máscara de pavor e compreensão. Naquele momento, foi aí que a ficha caiu com tudo. Aquilo não foi uma cremação, foi um ritual. A gente não tinha destruído a tal bruxa. Nós a transferimos. Tínhamos aprisionado o que quer que ela fosse naquele objeto. Com as mãos tremendo, usei a pá para colocar a boneca junto com as cinzas dentro da urna. Fechei a tampa. Mais tarde, liguei para o número que Brenda tinha deixado. Atendeu no primeiro toque. As cinzas estão prontas, falei a voz oca. Houve uma pausa do outro lado da linha. Certo, ela está onde deveria estar. Ela respondeu e desligou. Eles nunca mais ligaram e foi naquele silêncio que eu entendi. Eles não tinham abandonado a urna. Tinham me entregado à guarda. A urna de Dona Efigênia está até hoje na sala de armazenamento. Pelas regras, eu deveria ter encaminhado os restos não reclamados para um ossuário comum depois de 1 ano. Mas como eu poderia?
Forjei a data no registro, anotei um aguardando documentação da família que nunca chegaria e a escondi no fundo da última prateleira. As semanas viraram meses, os meses viraram anos. Márcio não aguentou. 2 semanas depois daquela noite, ele pediu as contas. Disse que a mãe estava doente e que ele precisava voltar para a cidade dele, no interior. Ele não olhou nos meus olhos quando se despediu. E eu fiquei. Meu santuário, o lugar onde eu oferecia paz, virou uma sala de espera. Às vezes, quando trabalho até tarde, sinto um cheiro adocicado e rançoso no ar, que some assim que tento encontrá-lo. Outras vezes encontro ferramentas fora do lugar, ou ouço um barulho no corredor, como o de um tecido sendo arrastado pelo chão. A funerária Acalanto não é mais um lugar de silêncio, é um lugar de quietude, uma quietude vigilante. Eu falhei na minha missão. Em vez de dar paz a um morto, libertei algo que não deveria existir e o prendi na minha própria casa. Agora, eu sou o guardião dessa coisa maldita. Todos os dias antes de ir embora, eu passo pela sala de armazenamento e olho para a urna na prateleira. Eu não rezo, eu só vigio e torço para que a porta continue trancada. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.